E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo agora, trazendo todas as notícias de hoje do São Paulo, que jogou e venceu o Bahia no final de semana, com direito a 100º gol de Luciano e muito mais. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem muita coisa pra gente ver do nosso São Paulo aí até o final do ano. O ano não acabou, o São Paulo ainda busca uma vaga na Libertadores da América. Bora assistir o vídeo junto aí e no final, você sabe, eu volto, a gente vai falar muito de São Paulo. Eu quero que você comente aí qual a sua opinião sobre o nosso camisa 10, o Luciano, que completou 100 gols com a camisa de São Paulo. Crédito e direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. De repórteres com a Marina Buffon no CT da Barra Funda. Boa tarde, Mar. Conta pra gente como é que foi o final de semana de herói do Luciano. Pois é, Michele, 100 gols marcados com a camisa do São Paulo. Boa tarde para você, para todo mundo que inicia essa semana aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Luciano chegou a essa expressiva marca no último sábado, na vitória por 2-0 sobre o Bahia do Rogério Ceni. Ele marcou o primeiro gol ali dessa vitória por 2-0, depois até deu um passe de letra muito bonito para o Bobadilla fazer o segundo. E aí, ali na zona mista após a partida, ele falou sobre essa marca que ele alcançou, mas aproveitou para desabafar um pouquinho também. Olha só. Em 95 anos de história do maior clube do mundo, para mim, entrar no top 20 de gols, né, de 20 jogadores que atingiram 100 gols, para mim é muito bom. Mostra que eu trabalho bem, mostra que mesmo quando as coisas não acontecem, eu tô aqui para ajudar. Tem torcedores que pegam muito pesado, que eu prefiro 1000 vezes que eles venham até mim e me criticam do que eles ameaçarem. Tem torcedor de São Paulo que ameaça a minha família, ameaça a minha esposa, fala das minhas filhas, fala que sabe onde eu moro, então isso já toca no lado pessoal. Então isso não é legal, porque às vezes minha esposa fica com medo, aí como é que eu vou sair para trabalhar com a minha esposa com medo, né? Tenho 2 filhas, são tudo para mim, então acho que eu sou muito cobrado nessas coisas. O torcedor tem que entender que aqui no clube não só tem o Luciano está aqui para ajudar. Muitas das vezes eu não vou conseguir ajudar. Mas só que mesmo assim eu estou lá, eu estou à disposição, eu vou lá, eu enfrento qualquer um pelo São Paulo. Então acho que, assim, eu tenho 100 gols aqui e muita gente ainda desconfia do meu trabalho. Acho que 20 jogadores têm 100 gols com a camisa do São Paulo. Então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar. Uma hora vai ter que gostar. Tá aí então as palavras do Luciano, camisa 10, que chegou a essa marca expressiva dos 100 gols. Só para vocês se situarem aí, no século XXI, ele é apenas o 3º nome a chegar a essa marca. Antes dele, Rogério Ceni, justamente aí o técnico do Bahia de ontem, e Luiz Fabiano também com 212 gols, o Rogério com 131 e agora então o Luciano com 100. Só uma curiosidade para vocês, o primeiro gol do Luciano com a camisa do São Paulo foi também contra o Bahia em 2020, um empate por 1-1 no Morumbi. Então, no sábado ele chega ao 100º gol contra esse mesmo Bahia, enfrentando o Rogério Ceni. Eu volto com vocês por aí para vocês comentarem essas informações e, claro, a fala do Luciano. Beleza, Mar, obrigada. Bom, Luciano tem 32 anos, não é nenhum garoto também para ter... Eu entendo muitas vezes as críticas, mas quando se fala sabe, violência, né, contra a família, isso é um absurdo, né? E olha, fez 100 gols, é uma marca histórica. Nesse ano aí, nessa temporada, acho que são 15 gols que o Luciano tem. Então, fala, Alex, o que você acha? Ele, em 5 anos de São Paulo, tem 100 gols, uma média de 20 gols por ano, uma boa média. Ele, sem dúvida, é um dos destaques do São Paulo nessas temporadas todas. E ele é daquele tipo de jogador que, muitas vezes, por um comportamento dentro de campo ou até mesmo em entrevistas, ele desenvolve assim, uma reação das pessoas que tanto podem gostar demais dele, como podem falar, né, esse cara já deu, ele é muito chato, já enjoou, se acha muito, é convencido, acha que joga mais do que, né, acha que joga, tá se achando raí, tá se achando careca, enfim. Então tem para todos os gostos. Tem gente que não gosta e tem gente que adora. Principalmente os mais jovens, né, que não tiveram como referência times do São Paulo que foram campeões várias vezes em décadas passadas. Se você pega um São Paulino de 25 anos para baixo, o Luciano é uma referência.
Se você pega um São Paulino de 40 anos de idade, a relação Aí é completamente outra, contrária, porque ele vai se lembrar do Miller, do Careca, do Raí, mais pra frente, né, da década do talvez Muricy do Ramalho. Chulapa. Isso, Aloysio Chulapa, o Mundial de 2005, o Tri brasileiro, né, 2006, 7, 8. Então, é difícil. O Luciano falando desse jeito assim, quem não gosta de mim um dia vai ter que gostar. O Caleri tem 79 gols. Então. Mas ele é o centroavante mesmo, né? Pra você ver como o Luciano faz gols. O problema é que chega em momentos decisivos, em grandes jogos, o Luciano refuga, como aconteceu contra a LDU. Né? O São Paulo foi eliminado da Libertadores e o Luciano foi uma tragédia, perdendo gols incríveis e não decidindo. E aí vem contra o Bahia, no meio de um campeonato, faz o que fez, muito bem feito, e aí ele desabafa de um jeito, na minha opinião, desproporcional. Ele tem lá os seus momentos, né, de desabafo, de rebeldia, principalmente, né? De não aceitar muito o que as pessoas falam, o que os técnicos dizem para ele fazer em campo. Ele não obedece taticamente o jogo. Mas vamos combinar que ele é o maior ídolo hoje do São Paulo, né? Depois do Rogério Ceni. Você vai falar, mas como assim? O Rogério jogava muito melhor que ele jogava, mas só que hoje parou, é técnico do Bahia. Está sendo escrita pelo Luciano. E olha, ele está fazendo gols atrás de gols, gols importantes. Mas ele... É o ídolo Z, da geração chega na hora decisiva, ele refuga. Mas quantos jogadores não fazem isso na hora decisiva? O Lucas, por acaso, resolveu na hora decisiva? Não. O Oscar resolveu na hora decisiva? Não. Estava machucado. O Lucas foi fundamental no título da Copa do Brasil, né? Peguei aqui, os maiores artilheiros da história de São Paulo. Serginho Chulapa, chuta quantos gols? 100 e poucos gols. 242. Aí depois, terceiro lugar, Luiz Fabiano. 150. 212 gols. França, lembra do França? Eu lembro. 182 gols. Demais o França. Agora o Miller, o nosso Miller, chuta quantos? O Miller deve ter feito 150? bastante gols. 160, quase. Leônidas Leônidas. da Silva. 144. O Miller é o sétimo, o nosso Miller Isso aqui. porque ele não era centroavante e não tinha como principal obrigação fazer gols. Como ele era gigantesco, né? Rogério Ceni é o 10º com 131 gols. Raí, 128, 11º. Aí, Careca, 14º, 115 gols. 14º. E aí o Luciano tá em 19º, com 100 gols. Que é um lugar maravilhoso, né? Tá histórico. Tá dentro da idade O dele. detalhe é que esses outros artilheiros que você citou foram campeões de grandes campeonatos. Grandes o Luciano títulos, falta Tá faltando. um pouco isso para engrandecer o currículo dele como jogador na história de São Paulo, né? Falta campeonato, mas não falta esforço e muito menos garra. Acho que sim, mas não sei. Muito bem, estamos de volta. O Crespo no final ele falou assim: nem sei se eu fico aqui e tal, como do ano que vem. Talvez fique, imagina-se que fique. O São Paulo venceu com o gol do Luciano, que falou ali, né? Ele talvez tem 20 jogadores com 100 gols na história do clube. O Luciano é um deles. De fato, a torcida não gosta dele. Mas não gosta por quê? Me explica. Acho que são muitas razões, né? Parte da torcida porque acha que não é jogador do tamanho que o São Paulo já teve, sem levar em conta que, né, o São Paulo não é aquele São Paulo do Tele. É que toma muito cartão e fica muito fora. Ele é um jogador irritadiço e é mesmo. De fato... Vamos dar dados. Vamos dar dados, porque talvez aí são Números. Números. Ele é o jogador de linha que mais participa de jogos do São Paulo na temporada pelo 3º ano seguido. Então, fica fora de jogo é uma cascata, primeiro. Segundo, ele é o 3º ano consecutivo que ele é o maior artilheiro do time. Com o Caleri, Lucas, 3º ano. Isso não é comum na história do São Paulo, ter o mesmo jogador 3 anos seguidos artilheiro do time. Já é. Terceiro, ele melhora a cada ano, tecnicamente falando. Isso é raro. Quanto mais velho o jogador fica, normalmente ele cai. Ele melhora a cada ano. Quarto, a camisa 10 não fez mal para ele, fez bem. Diferentemente para o Gabigol, não conseguiu usar as 10. O que ele faz nesse jogo aí, contra o Bahia do Rogério Ceni, que foi bem, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, é verdade, em Salvador, o Bahia como visitante é bem diferente, estava desgastado, ele decidiu o jogo sozinho. Ele fez um golaço e deu uma assistência de letra espetacular para o gol do Bobadilha. Ele jogou para caramba, assim como tinha jogado contra o Palmeiras. Ele joga pra caramba. Se ninguém
Sugestão, pena que o torcedor do São Paulo, porque a direção do São Paulo tem essa peculiaridade, não vai poder mais ir ao estádio em que o Luciano reina. Então, até agora, vão ser mais 4 jogos como mandante, até agora, pelo que a gente sabe, os 4 na Vila Belmiro. Basta ver um jogo, sugiro, vai aqui bancada e veja o Luciano jogando, hoje em dia. Então, essa situação... Por que, Massa? Porque quando um clube está numa situação complexa, os mais antigos são os mais visados. É o Arboleda, é ele. E são 2 caras que continuam jogando em bom nível. E os demais, como ele falou aí, os demais não conseguiram acompanhá-lo. O São Paulo precisaria de mais Lucianos. Ele se machuca pouco, né, cara? Ótimo ponto. Esse é o outro dado. Ele passou a ser um jogador que, com a idade, conseguiu cuidar melhor da parte física e ele se machuca muito menos do que quando ele chegou ao São Paulo, quando teve lesões de séries musculares. Então ele está sempre ali. E ele é o melhor jogador do time há algum tempo. Simples. Não fosse ele, São Paulo estaria em nada. Estaria disputando contra o rebaixamento, né? Então eu acho que esses 100 gols é um simbolismo. De fato, são 20 jogadores só que fizeram 100 gols, entre eles o Rogério Ceni, o Raí, o Careca, o Miller, vai vendo qual é a turma, o hall, né? E ele não só fez gols essa temporada, ele fez grandes jogos como esse jogo contra o Bahia, em que praticamente desequilibrou o jogo sozinho. Mais um que ele desequilibra sozinho. E acho que com méritos ele agora pode... dizer que é um dos maiores artilheiros da história do São Paulo, porque na prática é isso que acontece. Ele está entre os 20 mais goleadores. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o torcedor ele confunde o momento do São Paulo atual com o que o São Paulo já foi, com o que representa o Luciano. Então ele não consegue enxergar. Então ele olha para isso, para esta massa, né, e fala, não sei, não é jogador para jogar no São Paulo. É porque ele não está fazendo a distinção da realidade do clube hoje. Ele está inserido num lugar, num momento ruim do São Paulo, né? Então, o Luciano poderia muito bem ser um Fedato. Lembra do Fedato? Sim. Que entrava no Palmeiras e fazia gol. Se o São Paulo tivesse uma outra estrutura, mais dinheiro, um elenco mais forte, ele poderia ser muito útil, entrando no time... jogando jogos em que... esses imaginários do elenco mais forte. O São Paulo trouxe o Rames, ele trouxe o Lucas, ele trouxe o Oscar. Esses são jogadores para jogar do São Paulo, mas não jogaram. Né, tudo... Não jogaram, né? Quem joga é ele. Exato. Então, assim, mas eu, dentro desse raciocínio da ideia do que... Por que o torcedor do São Paulo fica bravo com ele, só posso compreender que, diante do quadro feito pelo Arnaldo, é que não caiu a ficha do torcedor do São Paulo, né? O Luciano hoje é fundamental. Olha o passe que ele deu. Isso aí resolve jogo, cara. Cara, eu tô pensando se é um outro jogador que faz um passe desse, o cara, né, ia ser super insensato. Só um detalhe também, talvez tenha sido o melhor jogo do Lucas desde que ele voltou de contusão. Jogou bem. Achei que fez um bom jogo. O Lucas, desses aí que são jogadores muito grandões que não vinham jogando. Voltou a jogar e eu entendi que jogou bem. Fala... Não, eu tô meio impactado, eu tô impactado mesmo, porque, cara, 100 gol é gol pra caramba, viu? 100 gol é gol pra caramba. Tô tentando puxar na memória aí outros que 100 gols num clube assim é muito difícil, é muito raro. O Yuri aqui, eu olhei aqui, tá com 73 ainda no Corinthians. O Neto, o Neto fez 80, eu acho que um número alto no Corinthians, fez 80. 100 gols é realmente bem impactante, viu? É um bom número. Bom, o fato é que o jogo de ontem, que teve, de domingo, de sábado, que teve 15 mil torcedores, marcou também o último jogo do São Paulo no Morumbi até o fim do ano, porque agora vai ter uma série de shows lá. Aliás, a história do ambulante é boa, hein? Como você mandou. Pois é, eu vou em todo jogo, a gente tava lá, tem um ambulante, um cara lá que vende água lá, que sempre... O mesmo cara, tá sempre no mesmo lugar, a gente vai ali dentro do Morumbi, né? O cara vende água pra gente, falou, e aí, tudo bem? Tá, vem 4 águas aqui. E o cara falou, e o próximo jogo? Eu falei, não, esquece, hoje é o último dia. O cara aqui, o cara não sabia. Achou que ia ter mais jogo lá. No final me abraçou, me desejou Feliz Natal. Nós estamos em outubro. Feliz Natal aí pra sua família e tal. Aí estamos em outubro ainda. 5 de outubro. E é isso, então, simbólico do fim do ano, não é? Mandaram um Feliz Natal pra nós. Não se conforma. Isso não existe, né? Isso aí é clube de várzea, né?
Isso é coisa de várzea. É. Isso não existe. E acho que as reais possibilidades no campeonato de objetivo e tal dependem para todo mundo, né? Que está jogando, de você ter um campo para jogar, né? Não jogar na casa dos outros como mandante. Isso não existe. Isso não existe. Isso é uma... E de novo, o São Paulo imaginar que todo novembro ele vai fazer isso, em todo novembro que vai estar sendo decidido sua colocação no Brasileiro, ele não vai jogar em casa. Então, para mim, é uma aberração excrescente. Não existe isso. Há quanto tempo eu não dizia isso, né? O São Paulo jogou e venceu. O São Paulo venceu o Bahia, não só venceu, como mereceu vencer. Eu acho que isso também é importante. Lógico, tem jogos que você não vai jogar tão bem e vai vencer. Mas quando você joga bem e vence merecidamente, isso te dá ânimo e te dá confiança para os jogos seguintes. Eu sou muito contra alguns tipos de torcedores que, o que importa é os 3 pontos, não importa, jogando bem, jogando mal, 0,5-0. Eu, particularmente, não sou tão fã dessa tese, porque se você joga mal e vai ganhando, uma hora a bola vai parar de entrar. E aí você tá lascado, porque você vai estar jogando mal. Se você joga bem e às vezes não consegue o resultado, uma hora a bola vai entrar. Uma hora você vai fazer gol. E as coisas vão começar. A chave vai ser mais fácil de virar. O São Paulo do Diniz, aconteceu muito isso, né? O São Paulo do Diniz teve uma época que jogava muito bem, criava muitas chances, mas perdia. Porque não fazia os gols. Quando começou a fazer gol, o São Paulo liderou o Campeonato Brasileiro. Depois aconteceu toda aquela treta com o Tietê. Com o Crespo também aconteceu isso algumas vezes. O São Paulo demonstrou um poder de reação, mas os resultados não vinham. Depois começou a ganhar e teve uma boa sequência invicta. Com o próprio Zubeldia aconteceu isso também. Então, assim, eu acho que quando você atua bem, isso te leva mais próximo da vitória. Não adianta você jogar mal e ficar vencendo por 1-0. Ficar a bola, cruzamento na área, bate-rebate. Uma hora não vai dar certo, uma hora você não vai achar o gol. Então, esse tipo de vitória, pra mim, é muito importante. A vitória que você joga bem e vence, te dá confiança. Você começa a jogar de peito aberto. Isso, pra mim, é muito importante. Até porque eu, particularmente, quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou um cara que gosto de um futebol bem jogado. Então, o São Paulo contra o Bahia demonstrou voltar a jogar um bom futebol. Teve jogadas interessantes, teve boa saída de bola, os gols foram gols bem construídos, né? Não é aquele gol do acaso. O São Paulo do Zubeldia era um parto para criar. Enfim, vamos falar do nosso querido camisa 10, Luciano. É engraçado como o Luciano é um fator muito 880. Ou você ama ele, como o Arnaldo Ribeiro, ama o Luciano, né? Você vê ele fala com o peito cheio. Luciano é o melhor jogador de São Paulo. Luciano melhora a cada ano. Luciano isso, Luciano aquilo. E, na verdade, você tem que ter um meio termo, você tem que saber analisar. O Luciano é um bagre? Não, eu não acho o Luciano um bagre. Eu acho o Luciano até melhor que bom. Eu acho o Luciano um ótimo segundo atacante. Muito bom, por sinal. Ele, quando ele joga na função dele, ele atua muito bem. Mas ele também não é um craque. E ele tem defeitos que irritam muito a torcida. Ele é muito chiliquento, não só com o time adversário, mas com o próprio time, e a torcida vê isso. Se acontece uma jogada e a bola não chega no pé dele, ele reclama. Se não tocam a bola para ele, ele reclama. Se não dão falta, ele reclama. Com o próprio time. Eu acho que isso é o fato que revolta um pouco boa parte da torcida. E principalmente, a torcida intitula o Luciano como o artilheiro dos gols inúteis, né? 100 gols do São Paulo. Ele teve sim alguns gols importantes, como aquele gol lá na Arena Corinthians. Os gols do título paulista ele fez. O Luciano tem sim gols importantes, mas a gente não pode achar que o Luciano vai resolver os problemas do São Paulo, porque ele mesmo em entrevista falou assim, eu tô aqui para ajudar, mas às vezes eu não ajudo.
pra resolver, mas às vezes não resolvo. Ele mesmo sabe que ele não é um craque. Ele mesmo sabe que ele não é um gênio. E o Luciano só tem 100 jogos com a camisa do São Paulo? Ou melhor, o Luciano ter 100 jogos com a camisa do São Paulo demonstra o quão medíocre o Clube São Paulo Futebol Clube se tornou. Porque um jogador como o Luciano, e aqui eu não vou falar nem dos tempos áureos do São Paulo, mas se você pegar o time ali de 14, 15, o time do Muricy Ramalho ali, de Pato, Ganso, Luiz Fabiano, o Luciano não jogava naquele time. O Luciano não jogaria no time de 2012. O Luciano não jogaria no time de 2007, 8, 9, 10. O Luciano não jogaria naqueles times. O Luciano só joga dos times de 2016, 17 pra cá, porque são times medíocres, são times medonhos, são times irrisórios. Porque se o São Paulo monta um time qualificado, e aqui eu não tô falando, mais uma vez, eu não tô falando nem do time top, eu não vou nem comparar os anos 90, início dos anos 2000, não. Se o São Paulo monta um time decente, se o São Paulo monta um time de quarto colocado de Campeonato Brasileiro, não, esse time do São Paulo aqui, ele tem potencial para ser quarto, terceiro colocado de Campeonato Brasileiro. O Luciano não joga. Porque quando o Rames chegou, todo mundo falou o Luciano vai rodar. Porque o Luciano, tecnicamente, era o pior jogador. Mas o Rames não jogou. Porque quando chegou o Oscar, todo mundo falou o Luciano vai rodar. Porque tecnicamente deles, o Luciano é o pior. Tecnicamente, o Luciano não é um primor de jogador. Mas ele é um cara que se esforça. Ele é um cara que faz os seus golzinhos. Mas jogos decisivos, às vezes ele some. A final da Sul-Americana. LDU, ninguém, São Paulo sem Lucas, sem Caleri, sem Oscar, quem que tinha que chamar a responsabilidade? Pra quem que a bola chegou no pé? E ele não decidiu. Então, pra mim, o Luciano, ele é o tipo de jogador que está no São Paulo, que criou essa identificação e que tem esses 100 gols pelo atual momento que o São Paulo vive. Se o São Paulo... Se vier amanhã um sheik árabe investir dinheiro no São Paulo e o São Paulo contratar jogadores minimamente qualificados, jogadores com a qualidade técnica do Lucas Moura, que já está no descenso da carreira, jogadores com a qualidade técnica do Lucas Moura, que aguentem correr e que tenham a qualidade técnica do Lucas Moura, o Luciano talvez não fique nem no banco de reservas. Mas em um time que você tem Dineno, em um time que você tinha Erisson, em um time que você tinha David, em um time que você tem Tapia, em um time que você tem jogadores... Se eu não me engano, o Luciano jogou com Trellis, jogou com Pablo. Em times desse, o Luciano vai se destacar. Porque o Luciano consegue ser melhor que esses caras. Não é um bagre, mas também não é um gênio. É um bom jogador, identificado com a torcida do São Paulo. Boa parte da torcida de São Paulo. Pra mim é isso que o Luciano é. Alguém que, às vezes, cumpre o seu papel. Ah, mas tem 100 gols. Eu tava olhando os 100 gols do Luciano. Se eu não me engano, o gol 90 do Luciano, 90, foi o gol contra o Náutico na Copa do Brasil. Náutico, na Copa do Brasil. De lá pra cá, o Luciano marcou 10 gols. Tem gente que adora o Luciano. Espero que você deixe a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no canal. Beleza? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.